Fala, Caveira, beleza? Continuando aqui no bloco de direito constitucional, a parte dos direitos da nacionalidade. Feito? Então, sem perder de tempo, vem comigo. A gente parou, pessoal, na parte dos casos da perda da nacionalidade. Beleza? Porque pode existir essa possibilidade, sim, tá bom? Do brasileiro, por mais que seja nato ou naturalizado, perder a nacionalidade brasileira. Inclusive, eu trouxe também uma jurisprudência muito importante para a nossa prova. Vamos lá. Artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, nesse caso específico, que tem que ser um brasileiro naturalizado, se houver alguma atividade que ele fez nociva ao interesse nacional, pode ser cancelada a sua naturalização, tornando aquela pessoa que era brasileira não sendo brasileira mais, sendo cancelada a sua naturalização. Lembra dessa palavra cancelada, porque não é suspensa, é cancelada. Lembra disso aí. Brasileiro naturalizado, cometer alguma atividade nociva ao interesse nacional, será cancelada a sua nacionalidade. Feito? Próximo caso de perda da nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade. Ou seja, se algum brasileiro adquirir outra nacionalidade, será declarada a perda da nacionalidade brasileira. Perfeito? Porém, salvo nos casos, existem as exceções, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, no caso Neymar, por exemplo, um caso famoso, Neymar também é espanhol. Porém, a Espanha considera a nacionalidade originária dele. Ou seja, nacionalidade originária do Neymar brasileiro. Porém, ele também tem a nacionalidade espanhola para poder viver na Europa. Compreende? Porém, a própria lei espanhola reconhece a nacionalidade brasileira, a nacionalidade originária brasileira. Se ela não reconhecesse, aí sim ele teria a perda da nacionalidade. Perfeito? A linha B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Ou seja, se algum brasileiro, se alguma pessoa tem a nacionalidade brasileira, ter como condição para residir em outro país a naturalização obrigatória do respectivo país, ele também não perderá a nacionalidade brasileira. Porém, se essa naturalização for facultativa para ele poder residir lá, ele perderá sim. Ou seja, se a nacionalidade para residir em algum outro país for facultativa, ele perderá a nacionalidade. Porém, se essa naturalização for obrigatória para ele poder residir nesse país, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Perfeito? Porém, em regra, se ele adquirir uma nova nacionalidade, ele automaticamente perderá a nacionalidade brasileira. Perfeito? Ponto importantíssimo. E o entendimento jurisprudencial do STJ é o seguinte: o cancelamento da naturalização, previsto no inciso 1, ou seja, o cancelamento da naturalização, tramitará na Justiça Federal, ponto importante, um ponto que a gente fala de competência. Perfeito? A competência da Justiça Federal para cancelar a naturalização. Perfeita? E quando é cancelada a naturalização, não pode haver novamente a naturalização daquela pessoa. Ou seja, se uma pessoa se naturalizou brasileira, ela poderá, e depois ela teve cancelada essa naturalização, ela pode se naturalizar novamente? A resposta é não. O entendimento jurisprudencial do STJ é que, a partir do momento que é cancelada a naturalização, esse ato de se naturalizar novamente não é permitido, perfeito? E isso tramitará na Justiça Federal. A competência é da Justiça Federal. Bom, se atente bastante a isso aí. Comigo, próximo ponto. Eu trouxe algumas jurisprudências importantíssimas para a nossa prova referente ao direito da nacionalidade. Perfeito? E a primeira jurisprudência é o informativo 859 do STF. Pessoal, esse informativo é um informativo novo e que possivelmente, se cair nacionalidade na sua prova e cair alguma entendimento jurisprudencial, vai ser esse entendimento. Aquele brasileiro que
tiver o green card, ou seja, um visto permanente de um respectivo país, por exemplo, uma pessoa vai para os Estados Unidos e os Estados Unidos concede a ela um visto permanente para que ela resida lá por tempo indeterminado. Esse green card permanente, ele já é o suficiente para que a naturalização, para que a nacionalidade brasileira seja cancelada. Perfeito? Vem comigo aqui no informativo 859. Brasileiro, titular de green card, ou seja, green card é um visto que os Estados Unidos dá para os estrangeiros para que eles residem por tempo indeterminado nos Estados Unidos, ou seja, de forma permanente. Green card é o visto que os Estados Unidos dá para o brasileiro para que ele resida lá permanentemente. Ou seja, esse green card é o suficiente para que seja cancelada a nacionalidade brasileira, ou seja, haverá perda da nacionalidade. Brasileiro, titular de green card, que adquire a nacionalidade norte-americana, perde a nacionalidade brasileira e pode ser extraditado pelo Brasil. Ou seja, o artigo 5º da Constituição fala que não haverá, em hipótese alguma, a extradição de brasileiro nato. Brasileiro nato, em hipótese alguma, será extraditado. Porém, brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Sim. O caso do green card é um grande exemplo disso. Se caso o brasileiro nato perca a nacionalidade, aí sim ele vai poder ser extraditado. Brasileiro nato, em hipótese alguma, pode ser extraditado. Perfeito? Mas no caso do green card, perdendo a nacionalidade brasileira, essa pessoa que perdeu a nacionalidade, aí sim, pode ser extraditada. Perfeito? Professor, brasileiro naturalizado será extraditado? Pessoal, em regra, não. Porém, existem duas exceções. Quando que o brasileiro naturalizado vai ser extraditado? Quando ele estiver envolvido em algum crime antes da naturalização, ou se ele estiver envolvido em tráfico de drogas. Perfeito? Se ele estiver envolvido em algum crime antes da naturalização, ou se ele estiver envolvido em esquema de tráfico de drogas. Aí sim esse brasileiro poderá ser extraditado. Perfeito? Lembrando que esse brasileiro tem que ser naturalizado. Brasileiro nato, em hipótese alguma. Brasileiro naturalizado, apenas nessa hipótese. Lembrando que tanto quanto o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira. E a partir do momento que essas pessoas perdem a nacionalidade brasileira, ele pode sim ser extraditado para outro país. Feito? Próxima disposição jurisprudencial. Informativo 694 do STF. O ministro da Justiça não tem competência para rever o ato da naturalização. Perfeito? Ou seja, o ministro da Justiça, ele não pode rever o ato da naturalização. Ele não pode revogar ou alterar o ato da naturalização. Quem faz isso? Em regra, a competência do ministro das Relações Exteriores, do ministro das Relações Internacionais, que é responsável por isso. Mas eu trouxe essa disposição porque é uma disposição importante que pode estar em alguma alternativa da sua prova. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. E, pessoal, acredito que seja isso que a gente tinha para falar. Missão concluída com sucesso. A gente encerra aqui os direitos da nacionalidade. Perfeito? A gente tinha falado a maior parte no primeiro bloco de direito da nacionalidade. Encerramos aqui agora. Vou falar com vocês sobre os direitos políticos e sobre os partidos políticos ainda, tá bom? Também são muito importantes para a sua prova. Leia bastante atenção ao artigo 12, o artigo que fala do direito de nacionalidade. Tá bom? Decore os pontos principais, decore os cargos privativos, que é muito importante. A parte mais importante para você, feito. Olha o material do Caveiras Negras, tem a lei seca, a jurisprudência, as partes doutrinárias importantes. Perfeito? A parte que fala do ius solis, ius sanguinis, a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Perfeito? Então, pessoal, você, Caveira Negra, que está me assistindo, obrigado pela sua presença. Tamo junto. Professor Paulo Nacional. Valeu!